Pois bem, muito bom dia a todos. Hoje, 30 de agosto de 2021, nossa segunda aula do módulo 2, tá certo? Aula relativa aí ao planejamento de construções de obras, noções básicas. E vamos nós aqui. Semana passada, a conversa foi uma conversa mais sistêmica para que entendêssemos aí as razões, as implicações, a importância do ato, da etapa de planejamento, né, das consequências aí de um planejamento mal executado, enfim, ter uma dimensão da importância do tema na vida de todo engenheiro, engenheira, onde quer que ela venha estar atuando, né, em relação a projetos que venha desempenhar, sempre a gestão de prazo, gestão de custos, né, isso é muito importante aí para todos os futuros profissionais, vocês no caso. Então a ideia é que hoje nós comecemos uma coisa mais aplicada, né, que vamos aí atrás de uma série de um passo a passo, de como conduzir um processo de planejamento, como determinar de maneira correta os prazos para execução de obras, as durações de serviços, que envolve consultas aí, uma série de informações, a projetos. Então, a gente começa, primeiro trabalha a questão do tempo, do prazo, e depois vamos trabalhar a questão do orçamento, como compor orçamento, noções básicas também, de como trabalhar a composição de um orçamento analítico para poder, né, entregar ali, no nosso caso, o quanto custa o nosso projeto. Então, o nosso projeto, nosso pano de fundo aqui, que serve de base para a nossa discussão, para a casinha de cunho popular, é uma casa popular, né? Então, nós vamos trabalhar como referência essa casa popular, para que as coisas fiquem mais na nossa mão. Então, a gente querer, né, partir para uma coisa mais de maior porte, mais complexa, que a gente vai acabar se perdendo. Então, nosso plano de fundo, nosso planejamento é um planejamento voltado a uma construção unifamiliar, né, bastante modesta, né, que conta com um projeto que eu coloquei ainda pela manhã aqui agora, coloquei para vocês lá no mural, um arquivinho em Revit para que vocês possam, né, passar a manusear esse arquivo, abrir esse arquivo. Qual que é o espírito, né? Isso, né, vem, né, de encontro ao que nós estávamos falando no final da semana passada. O projeto em si é um projeto feito aí de maneira bem modesta, né, pelo professor Najar, que modelou, né, esse projeto dessa casinha, que até então nós tínhamos apenas o projeto convencional em 2D com poucas informações. Ele modelou isso no Revit, trouxe algumas informações complementares que vão facilitar uma etapa importante do nosso processo, que é principalmente a questão da determinação de quantitativos, que a gente vai falar logo mais aí. Então, vocês aí têm o projeto, obviamente esse projeto é um projeto padrão, né, para servir a todos, aqueles alunos que queiram, eventualmente, que tenham habilidade lá já com o Revit, queiram abrir o projetinho, queiram aperfeiçoá-lo, queiram modificá-lo, queiram tornar ali melhor o projeto, isso é sempre interessante, né? Eu sempre, né, estimulo que vocês o façam, e até porque a gente precisa de cada vez um modelo mais completo para poder trabalhar a disciplina. Eu, nessa seara, eu sou, né, um leigo, não mexo com Revit, não tenho as habilidades, então é importante que vocês, aqueles que queiram fazer, que tenham um tempinho, queiram se dedicar, professor, eu avancei aqui no projetinho, eu melhorei isso aqui, eu acrescentei essa informação, eu substituí esse elemento por esse, a coisa ficou um pouquinho melhor elaborada, ótimo, nós agradecemos enquanto professor de disciplina, para que vocês tenham essa predisposição, que possa depois passar para a gente esse arquivo, para que a próxima turma conte com um projeto mais avançado, e assim chega o momento que a gente tem aí um super projetinho bem modelado, carregado de informações, as quais nessa disciplina o foco e o objetivo de vocês é que visitem o projeto para extrair informação. Então, não é parte da avaliação, não estou demandando que vocês aperfeiçoem o modelo. Estou só sugerindo, né, que vocês o façam e, fazendo isso, que possam compartilhar conosco esse arquivo aí mais avançado. Certo? Eu sei que nem todos têm habilidade para mexer com Revit, e nem todos, eventualmente, tenham um Revit no computador. Eu, por exemplo, trabalho com um computador que é um MacBook, e eu não consigo instalar o programa porque ele não roda no sistema operacional aqui no iOS. Então, eu não tenho Revit, né, no meu computador. Então, para que vocês possam desempenhar as demandas aí ao longo nas próximas semanas, eu oriento, então, né, que vocês aí se reúnam em duplas, sempre uma dupla onde uma outra parte tem o programa instalado ou tem alguma noção, para que possam ir desenvolvendo ali. Esse desenvolvimento, na verdade, a cada semana tem uma demanda.
tem uma construção, né, dessa trajetória ali de falar aqui sobre as primeiras ferramentas, sobre WBS, vamos começar a estruturar um WBS logo mais ali, uma estrutura analítica de projeto para essa casa, e vou dar a partida. E vou deixar a encomenda para vocês, para que vocês, para a próxima aula, cheguem até um dado momento. Então, vocês vão fazendo isso aí, ó, semana que vem, ó, todo mundo chegou aqui, cumpriu com essa etapa desse, né, desse processo, tem lá uma IAP montada, tem lá algo estruturado. E essa estruturação, esse caminhar conosco ao longo da disciplina, isso em termos de entregáveis, né, pode ser feito em dupla. Não quero que, não é para formar grupo, né, porque é um exercício, como se fosse um exercício, a cada semana ele evolui. Como o exercício demanda ali, eventualmente, algo que nem todo mundo tem acesso, não tem a habilidade ainda, então, ó, junta com um colega lá, junta com a colega aqui, né, estrutura em uma duplinha para poder avançar. E aí, toda semana, eu vou colocar sempre a atividade, ó, o avanço dessa semana condiz a isso, isso e isso. Coloco lá como atividade, vocês vão lá avançar, e vão fazer o upload do arquivinho lá, mostrando o avanço de vocês, o acompanhamento de vocês em relação ao que a gente está discutindo, certo? Isso vão se somando avanços ao longo das semanas, são poucas semanas aí que vocês têm pela frente, e ao final, a gente passou por todas as etapas, e aí vocês já estão aí praticamente preparados para poder desempenhar a atividade avaliativa que vai acontecer no nosso último encontro ali, na última semana nossa, tá certo? Esse trabalhinho, ele sempre compõe a nota de vocês, tem uma participação na nota, mas o principal objetivo dele é que vocês façam, que vocês se lancem alguns desafios para que aprendam a fazendo, tá certo? Então, trabalho é um trabalho, pode ser feito individualmente, deve ser feito individualmente, mas eu abro aqui a exceção, abro que vocês possam trabalhar em duplas, se assim desejarem, por conta de recursos que eventualmente um colega possa ter e que vocês não tenham. Correto? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Algum ponto a ser colocado? Se não, vamos avançar. Avançar aqui de maneira... Deixa eu ir para o modo apresentação aqui. Quando eu entro no modo apresentação, se vocês aí levantarem a mão, eu não vou ver. Se alguém quiser perguntar, aquela história. Todo e qualquer momento, vocês aí abrem o microfone e conversem comigo, tá certo? Quando eu entro aqui na apresentação, venho para o meu PowerPoint aqui, eu não estou vendo aqui a tela do Meet aqui. Então, para vocês se manifestarem, é importante que vocês abram o microfone. Pois então, aula 2, módulo 2, a nossa missão de hoje é chegarmos aí à determinação das durações do serviço. Isso é uma etapa importante no processo que vai culminar com a determinação do prazo para a realização, de uma obra. Que obra é essa? A obra é a obra daquela casinha, de uma casinha unifamiliar, de um projetinho semelhante. Esse projeto aqui, não semelhante a esse, que aqui ele se apresenta numa linguagem de projeto muito simples, com um desenho aí feito, esse aqui parece estar feito à mão ali, tal, no CAD, tem lá uma arquitetura, tem um layout, tem uma perspectiva, tem uns cortezinhos, e aqui já tem um projetinho mais de produção, que é dando dicas aí de como levar essa casa, é uma casa conceito construtivo em alvenaria estrutural. Daqui a pouquinho, antes de a gente avançar na metodologia do planejamento, a gente vai discutir algumas questões aí técnicas para ver se vocês estão nivelados, se vocês todos aí teriam o conhecimento, ou seja, conseguem vislumbrar, enxergar todas as etapas construtivas envolvidas na construção desta casa. Eu sempre lembro que técnicas de construção é uma disciplina que é pré-requisito destas edificações, justamente também para isso, para dar uma carga de conhecimento que torne familiar para vocês uma série de serviços, serviços esses que compõem o pacotinho para a realização de uma casinha como essa aqui, tá certo? E aqui a gente tem algumas prints, do projetinho, feito, a modelagem feita no Revit, que foi extraído lá, então que vocês próprios poderiam tirar esses prints do arquivinho, rodando o arquivinho que está disponível para vocês, que traz aí uma facilidade, na verdade, na aquisição de informações que serão úteis ao planejamento. Daqui a pouco eu volto a falar disso aqui. Então, isso aqui é o nosso plano de fundo, isso aqui é o projeto, da nossa construção, a qual nós devemos aqui determinar prazo para a realização dela, para a construção, e o custo através de um orçamento analítico bem detalhado. Certo? Pois bem, então,
Nossa missão de hoje é determinar as durações dos serviços. Eu vou rapidamente aqui com vocês, eu separei aqui um videozinho. Deixa eu voltar para cá, hoje eu não posso esquecer de mudar aqui o modo de apresentação, então eu interrompo essa... Oi, não, não é isso aqui não, eu interrompi a gravação. Fiz bobagem aqui, um minutinho, o que eu quero fazer aqui é parar a apresentação. Parar aqui e compartilhar aqui a minha tela. A minha tela vai entrar aqui e nós vamos vir para cá, para um videozinho no YouTube. Esse vídeo vocês podem assisti-lo repetidamente para poder ter uma noção e tal. Tem aqui que é um videozinho de uma casa feita na FEICOM. FEICOM é a feira, uma feira de construção que normalmente é realizada lá em São Paulo. 2020 ela não aconteceu. 2021 eu penso também que não aconteceu, não vai acontecer. Não sei se sim ou se não. Mas ela assumiu a nomenclatura de FEICOM Batmate nos últimos anos, né? Uma parceria também com os organizadores da Batmate, que é uma feira de construção super famosa que tem na França a cada 2 anos. Eu tive a oportunidade de visitá-la no passado aí, mais distante, mas enfim. Então, nessa feira, lá, alguns, né, expositores ali se reúnem para poder, no período da feira, de edificar uma casa. Essa casa é edificada ali em 1, 2, 3 dias, né, em pouquinhos dias, aonde entram na sua construção uma série de materiais de fornecedores que estão expondo na feira. Então, eles vão lá, mostram a construção lá, gravam essa construção em time-lapse, e aí nivelada aqui para que todos vocês possam, né, conhecer as principais etapas de construção, de edificação de uma casa, certo? Então, eu vou passar uma vez aqui e vou parando ali para poder dar um pitaco, né, para a gente sentir que todo mundo, olha, eu conheço, professor, eu sei o que é elevação de alvenaria, colocação de caixilha, revestimento, situação de telhado, eu conheço de tudo. Se conhecerem, pois bem, está ótimo, né? Se tiverem ali, né, dúvidas a respeito, essa é a hora de a gente dar uma nivelada para entender o sequenciamento construtivo aqui. Óbvio que essa sequência não é uma sequência fiel àquela que acontece no campo, de uma construção, né, convencional, porque ela está sendo feita numa feira, então algumas etapas são puladas, algumas coisinhas são feitas, mas assim, diria que uns 80% aí do que acontece aqui é o que acontece de fato na realidade aí, se essa casa fosse feita ali em cima de um terreno. Aqui ela está sendo feita em cima de uma laje, né? Enfim, mas vamos lá, vamos dar uma espiadinha. Vocês estão acompanhando aqui o meu YouTube? Todo mundo está na mesma tela? Estamos sim. Ótimo, então vamos ver isso aqui. Marcação de alvenaria. Nesse momento aqui, os pedreiros estão aqui, eles fizeram um radier antes, fizeram uma laje em cima da laje existente, né, um radier, que é um tipo de fundação. Se vocês tiverem dúvida do que se trata um radier, daqui a pouco vocês me perguntem, pode falar, professor, eu não sei o que é radier, quero entender o que é radier, por favor, vocês me falem. Se vocês não falarem, eu passo e avanço, tá certo? Alguém tem dúvida do que se trata um radier? Imagino que não, vamos seguir. Então, aqui eles estão, é a primeira etapa do processo de da atividade de elevação de alvenaria, de execução de alvenaria, que é a marcação da alvenaria. Reparem que estão usando aqui componentes, né, blocos cerâmicos, de uma família de componentes, né, então aqui um bloco cerâmico, elemento vazado, elemento estrutural, usado para esse conceito de alvenaria estrutural, certo? Um elemento muito bacana, com bastante qualidade nas suas dimensões e tudo mais. E esse elemento conta com uma família de componentes que permite que se trabalhe uma modulação desta alvenaria, né? Conceito, né, da alvenaria racional, alvenaria modular, que eu não preciso estar fragmentando na obra os pedacinhos dos componentes para poder fazer a amarração de alvenaria, fazer ali os encaixes. Esse conceito, essa família traz uma série de componentes com tamanhos, né, diferenciados que vão permitir sem necessidade, obviamente, de ficar cortando, quebrando material na obra. Então, isso aí é uma outra história, né, para falar sobre alvenaria, é uma temática em separado, mas está ali o pessoal usando, então, um componente, marcando a primeira fiada, definindo, né, essa modulação horizontal através da primeira fiada e colocando a primeira fiada no nível, né, tem uma linha esticadinha lá, o
primeira fiada saindo no nível, isso, né, garante aí muito nivelamento das demais fiadas. O uso aqui desses elementos que são, né, gabaritos para deixar os vãos ali das portas, escantilhões para colocar a parede no prumo, isso aí tudo vocês devem ter visto em técnicas de construção. Assentamento da alvenaria, usando aqui a bisnaga, colocando um filetinho de argamassa aqui, né, na letinha do bloco, também conteúdo de técnicas de construção. Argamassa industrializada, né, recebida seca, ele está jogando a argamassa aqui para misturar com água, né, no misturador de argamassa, equipamento próprio também, vocês viram isso aí em técnicas de construção. Detalhe da telinha, né, uma telinha de amarração para esse conceito de alvenaria racionalizada, a telinha para garantir a amarração, né, formar ali o T entre as paredes também, técnicas de construção. Grauteamento das canaletas para poder perfazer as vergas e contra as vergas, né? Tem uma família de componentes da conta com um bloquinho do tipo canaleta para poder permitir esse tipo de situação aqui, de um reforço na alvenaria nesse ponto, né? Onde existe vão, então vergas e contra-vergas sendo confeccionadas através da canaleta do grauteamento. Tem sempre uma barrinha de aço também aí dentro para reforçar, para estruturar essa verga. Preenchimento de juntas verticais da alvenaria com a bisnaga, assim que eles preenchem, estão preenchendo as juntas ali verticalmente depois da alvenaria elevada. Passagem de eletrodutos pelo vaso dos blocos, estão passando eletroduto para os sistemas elétricos aí no caso, então a passagem de eletroduto ela é realizada, né, juntamente com a elevação da alvenaria. Retirada aí do gabarito, né, que deixou o vão, né, para perfazer o vão aí de uma janela. Olha, vocês estão percebendo aqui que isso aqui é uma situação atípica, né, profissionais trabalhando nessa construção, para que ela aconteça rápido, na realidade, numa condução convencional ali, real, você não enche de pessoas assim, de profissionais, porque os caras vão estar batendo cabeça, né? Então, a equipe que está superdimensionada para atender esse propósito de levar essas paredes rapidamente. Então, tem uma coordenação muito bem pensada, planejamento feito, mas esse contingente de operários trabalhando aqui, isso aqui é atípico, não é o que acontece ali. Geralmente as equipes são menores ali, para que não batam cabeça, para que não haja conflito entre elas ali, tá certo? Detalhe do azulzinho, né, os gabaritos ali para os vãos, né, finalizada a elevação da alvenaria, o gabarito, o vãozinho está bonitinho, pronto para receber já uma esquadria, né, porque garantiu-se, né, o requadro do vão ao longo da execução da elevação da alvenaria. Então, para isso, eu preciso contar aí com o azul, que são esses gabaritos dos vãos, e os pretinhos que vocês estão vendo aqui são os escantilhões usados aqui para poder colocar a alvenaria no prumo, né, acertar, ajudar no nível aqui, um equipamento que auxilia a execução da alvenaria. Percebam aqui a última fiada, olha, está entrando aqui na última fiada, nas paredes da extremidade, um bloquinho diferente dessa família, que é um bloco do tipo J, próprio para receber logo mais aqui a laje nervurada. Então, esse bloquinho é um bloquinho já diferente dos anteriores, que é um bloquinho J, para a última fiada das paredes da extremidade, que vão receber aqui as lajinhas, né, as trelicinhas pré-moldadas. Percebam vocês aqui os eletrodutos todos passados, onde já tem ponto elétrico, tudo passado o eletroduto, né? Então, a passagem do eletroduto, ela termina juntamente quase com o encerramento da elevação da alvenaria.
Aí já dá um pulo, já mostra o pessoal já montando o quadro elétrico da casa. Infiação. Aí, ó, aqui a montagem da laje, então aqui, né, as trelicinhas pré-moldadas em concreto e aço, né, reforçadas aqui, apoiadas sobre o jotinho aqui, né, sobre a perninha baixa do jota, e entre elas a disposição do elemento cerâmico aqui para perfazer o que seria uma lajinha do tipo aí, nervurada, pré-moldada. Colocação dos trilhos ali, a lajinha já, a parte pré já feita. Aqui eles percebam que subiram agora por cima da laje, estão fazendo uma alvenaria, a qual nós chamamos de alvenaria de oitão, que é uma empena aqui, né, no formato aqui triangular, justamente para poder vedar a casa aqui, para receber a estruturação do telhado. Então, o telhado se estrutura e você vai se apoiar sobre essa alvenaria do oitão, que está sendo feita nesse canto de cá. Aqui eles já estão começando, né, fizeram uma concretagem, concretaram a laje, não sei, com um elemento granular mais leve lá, não sei se fizeram a concretagem. Em outros anos eles não tinham concretado a laje, porque essa casa depois vai ser demolida, né? Mas aqui estão mostrando aqui, subindo com elementos com perfis de chapa galvanizada para montar o telhado, é um material que é bastante utilizado em construções mais simples, com telhados mais leves para estruturar o telhado. Então estão subindo aqui, fazendo a montagem da estrutura, né, do telhado. Lá umas vigas conformadas com perfis, né, de galvalume, no caso ali. As vigas, agora as terças, as colocação do elemento cerâmico no piso, rodapé. Passando aí uma argamassa, um gesso na parede para garantir um revestimento. Eles não vão revestir a casa toda, aqui mais uma possibilidade de revestimento usando aí uma argamassa, né, de gesso. Aqui, né, foi colocado uma espécie de um marco nos vãos, né, ou melhor, um contramarco no vão aqui, né, para poder receber a esquadria, né. Então agora ele está fixando, está colocando aqui um silicone, um selante da vida para poder colar a esquadria. Esquadria sendo fixada também com espuma, né, uma espuma expansiva. Caixa d'água, obviamente, ela entrou antes, né, da estruturação do telhado. Colocando os lambrinzinhos de PVC ali para dar um acabamento, né, no beiral.
Bom, daqui para frente é mais mostrando aí os materiais, pregs, fazendo propaganda aí de fornecedores, coisa e tal. Que vocês viram, então, no sistema aí de time-lapse, né, as etapas principais da construção de uma casa, né, obviamente com uma superposição de serviço demasiada, ali uma concorrência de espaço, equipes ali superdimensionadas, para dar conta de montar essa casinha num processo construtivo convencional, e aí em coisa de 4, 5 dias que eles montam, constroem, na verdade não estão, o verbo aqui estão moldando, estão construindo a casa. O verbo montar a gente reserva para outro tipo de produção de casas. Então, fica aqui eu já vou colocar aqui para não esquecer o link casa 1.0 Paycom. Quem depois quiser repetir aqui e ver de novo, fica aqui, né, a dica já para poder repetir o vídeo lá e assistir, tá certo? Por que a gente assistiu o vídeo? Qual a razão de termos assistido esse vídeo aqui? Para que possamos aqui, né, entender o sequenciamento das atividades, né, ter uma noção de sequenciamento. Vocês aí, sétimo período, viram os serviços ali em técnica de construção, mas assim, né, para aqueles principalmente que não fizeram estágio, que não estão envolvidos em estágio, aí estão um pouquinho distante da realidade ainda de construção. Então, em técnica, vocês passam lá, o Aline passa com o Leandro por uma série de serviços, descreve como eles são feitos e executados. Aqui em edificações, nós precisamos entender o sequenciamento desses serviços, como é que se dá a sequência de serviços ali. Entender o que vem antes do que, o que vem com o que precisa terminar para poder fazer, isso é a base do nosso planejamento. Por isso que nós passamos aqui esse videozinho, e nesse momento eu pergunto a vocês, do que foi apresentado ali, vocês têm alguma dúvida em relação a algum serviço, alguma nomenclatura, alguma coisa que vocês queiram colocar aqui para a gente trabalhar nesse nivelamento desse conhecimento até aqui? É a hora que vocês aí me apontam, se existe ou não uma dúvida a esse respeito. Paula, Jorge, Ana, todo mundo à vontade aí, com os serviços ali? São serviços básicos de um processo construtivo tradicional, certo? Para que a gente possa planejar, nós precisamos entender de construção. Entender de construção não é só como eu faço uma alvenaria, não é só como eu faço esse ou aquele serviço, mas como eu ordeno, né, essa sequência. Para uma casinha, obviamente, é muito mais simples. Se eu estiver pensando numa obra mais complexa, maior, de maior porte, começam a entrar ali detalhes que eu tenho que pensar. Então, um bom planejamento é aquele que determina um bom sequenciamento de operações, de maneira a evitar competição por equipamentos, por recursos, equipes batendo cabeça, chegando junto no momento que não era para chegar. Então, o planejamento ele tem que pensar, ele ordenar esse sequenciamento de maneira a não instalar um caos dentro do ambiente de produção. Não adianta eu querer concorrer, eu tenho um recurso, quero fazer no menor tempo possível, para isso eu vou fazer aqui algo que vou botar o pé pelas mãos. É preciso, né, planejamento, ordenar corretamente o sequenciamento, a entrada desses times, dessas equipes, para que a coisa flua e aconteça da maneira devida. Então, é papel, por isso que um bom operador de MS Prod, que é um programa que nos auxilia nessa etapa aqui, se o cara não for engenheiro com competência e conhecimento de engenharia de obra, de construção, ele não faz nada. O cara pode ter o seu pai, o professor top do Super Pro, mas ele é incapaz de trabalhar um projeto com conhecimento que vocês têm da engenharia de construções, traz o conhecimento agora para poder ordenar isso e criar ali um bom plano para execução. Esse é o nosso papel. Então, para isso, vou voltar a compartilhar aqui a tela. Para isso aqui a nossa proposta... Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, diga lá. Oi, para mim ainda é um pouco nebuloso quando a gente faz as construções com tijolo, que, por exemplo, o que a gente vê mais aqui na faculdade, a gente viu mais o concreto armado, tudo mais, no meu estágio também, a gente não fazia nada com tijolo, e eu fico me perguntando, para fazer os pilares, a gente faz uma forma para concretar os pilares, ou é um tipo de tijolo diferente? Eu fico em dúvida como é que a gente faz isso, porque, por exemplo, no vídeo que você acabou de mostrar, a casinha ali, eu não vi pelo menos um pilar diferente, era tudo tijolo. Enfim,
não parecia nada de diferente, parecia que era só parede. Justamente porque essa casinha... Entendi tua dúvida aí, Pedro. Então, essa casa aqui, o conceito construtivo por trás, nós chamamos de alvenaria estrutural. A alvenaria, ela é o elemento estrutural da construção. Então, isso aqui você não vai enxergar, quando eu trabalho com alvenaria estrutural, não existem pilares e vigas, como se atualmente existe uma construção convencional. O único elemento de uma construção convencional que você vê aparecer aqui é a laje. A laje aqui é uma laje tipo uma laje convencional. Mas onde estão os pilares aqui? Que vocês entenderam, vamos fazer disciplina, entenderam que, olha, a estrutura, preciso ter lá uma estrutura de concreto, onde o carregamento incidente sobre a laje vai ser lançado para as vigas vão levar para os pilares vão conduzir, vão depositar essa solicitação às fundações, e aí é o processo convencional de uma estrutura convencional, onde a alvenaria entra como elemento de vedação, ela não teria função estrutural. No caso de uma construção em alvenaria estrutural, que é um outro sistema construtivo, a alvenaria, ela é elemento estrutural, ela é vedação e ela também é estrutura. Então aqui, por exemplo, essa parede, que eu estou passando um molde sobre ela aqui, olha, isso aqui é uma parede estrutural, uma parede que vai receber, vocês viram lá, a carga da incidente na laje, do telhado, quem recebe é essa parede aqui. E essa parede não tem nenhum pilar aparente aqui. Por quê? Porque esses componentes, os blocos, são blocos estruturais, são blocos que têm uma condição, uma resistência à compressão prevista, pensada, que tem que o somatório da edificação dessa parede ele, condiz e leva a um elemento, a formação de um elemento estrutural. A parede é uma parede estrutural. Ela, por si só, com o material que ela foi edificada, ela é capaz de suportar e receber cargas, obviamente, dimensionadas para ela. O que acontece é que algumas situações as quais essa alvenaria é solicitada, eu posso reforçar esta alvenaria quando apenas a resistência do componente bloco juntamente com a argamassa não é suficiente. A gente pega e reforça com aço, aqui, com as vergalhões de aço, e lança aqui grout, que é uma espécie de um concreto com agregados de baixa granulometria e com maior fluidez, e eu despejo o grout aqui, perfazendo aqui umas coluninhas internas aqui, reforçando essa alvenaria. Então, os reforços podem se dar através do grauteamento aqui, que vai aparecer em algumas situações, e também do cintamento. Pego aqui algumas linhas horizontais e despejo, obviamente trabalho com bloco canaleta, reforço com vergalhão de aço e despejo o grout para fazer um cintamento reforçando essa alvenaria em algumas situações. Essas condições de reforços dessa alvenaria, quem determina é o projetista da alvenaria estrutural. Então, o conceito construtivo, Pedro, é um conceito construtivo diferente, ao qual vocês talvez até aqui não tenham tido nenhuma disciplina que eles tenham apresentado, tenham lhes ensinado a dimensionar esta alvenaria e mostrado a vocês o que se trata esta alvenaria. Nós tivemos aí há uns 2 anos, há 1 ano e meio, 2 anos, já o professor Márcio Faria, que é um professor colaborador de Juiz de Fora, que sempre costuma corriqueiramente oferecer para a gente um curso de alvenaria estrutural, ensina vocês a dimensionarem a alvenaria estrutural. Tá? Mas esse curso faz 2 anos que ele não acontece. Então, esse aqui é um outro sistema construtivo onde os pilares, os quais você conhece, não existem, não aparecem aqui. Então, para o nosso propósito, nós usamos uma casa em alvenaria estrutural. Para saciar depois para você poder avançar, e se depois tiver dúvida, você pode me procurar, vai dar uma olhadinha lá depois, lá, de casa, alvenaria estrutural, e vai dar uma olhada, tem uma série de vídeos a respeito, tem um monte de porcaria também no YouTube, mas tem ali alguns videozinhos ali, cadê os pilares? Tem um bando de gaiato aqui que mostra, e tem um canalzinho aqui, deixa eu ver se eu localizo ele aqui, que é um canal que eu indicaria para vocês. É um canal já com os videozinhos mais antigos, mas depois eu vou achar aqui, Pedro, e vou colocar para você. E tem uma sequência lá de um programinha que um aluno lá fez, entrevistando lá, montando um negocinho bacana, dando uma boa noção do que se trata a alvenaria estrutural. Obrigado, professor. Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá claro. Muito obrigado. Por nada. Então, beleza. Professor, eu tenho 2 perguntas. Vamos lá. Pergunta, eu adoro pergunta. Vamos lá.
É que, para mim, quando a gente trabalhava com alvenaria estrutural, a gente devia usar bloco de concreto e não bloco cerâmico. Para mim, o Sim, bloco cerâmico teria a função de vedação apenas, enquanto o bloco de concreto a gente trabalharia com a alvenaria estrutural. E em qual fiada que entra o grout do concreto entendi. nos blocos? Boa pergunta aí. Deixa eu falar para vocês. Para fazer alvenaria estrutural, nós temos aí dois blocos, dois componentes em termos de materiais. Posso trabalhar com bloco de concreto, ao que vocês estão mais habituados, e o bloco não é esse aqui. Ó. Esse aqui é bloco cerâmico, esse aqui é de vedação. Para ver. O bloco cerâmico é esse que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Então, tem, por exemplo, aqui, seleta bloco, aqui de São Paulo, só para que compete com concreto. Obviamente, para algumas situações, fazer alvenaria estrutural, tanto os blocos de concreto como blocos cerâmicos, né, na sua cabecinha aí. Os dois materiais se apresentam para a alvenaria. Obviamente que algumas, talvez eu não tenha aqui fabricantes perto que produzam alvenaria estrutural, produzam blocos de alvenaria para alvenaria estrutural. E aí o mercado não está habituado a trabalhar. Em São Paulo, que existem fábricas, como essa Seleca aqui, que é uma fábrica grande, que produz lá os bloquinhos cerâmicos. Fabril totalmente automatizado. Aqui a linha de produção dela, tem os vídeos, depois vocês vão ver ali. Enfim, tem aí o material cerâmico. Então tem as duas coisas. Tem projetos aí, como tudo na vida, tudo tem um seu lado bom e um lado ruim. Né? Por exemplo, o bloco cerâmico tem um desempenho térmico melhor do que o bloco de concreto. Por hora, o bloco de concreto talvez tenha uma resistência, tem uma condição resistente para algumas situações, como a exposição ao fogo e tal, melhor. Então, tem que, num projeto, para decidir se eu vou fazer alvenaria estrutural usando componente cerâmico ou componente concreto, primeiro eu preciso saber se naquela localidade eu tenho fornecimento daquele material. Então, eu vou fazer um prédio em São Paulo. Ali eu sei que eu posso contar com fornecedores de ambos as matérias-primas. Então, cabe agora olhar para o meu projeto, ter a participação de um especialista em alvenaria, que vai, juntamente ali com a minha equipe, enxergar e ver, né, se ali o que se enquadra melhor é o cerâmico ou o concreto. E, obviamente, verificar custos de um e de outro para saber também da parte financeira qual é mais interessante. Mas ambos se apresentam. Certo? Que era a outra pergunta tua agora? Eu me esqueci. Não sei se eu respondi. Que era a outra, Pedro? Pedro não, quem perguntou aqui? Foi o Gabriel? Foi eu, Paulo. Foi Paulo. Qual que era a outra perguntinha, Paulo? A outra pergunta era em qual fiada que entrava o grout do concreto. Quem determina? Bom, primeiro assim, sempre que eu tenho uma esquadria, sempre que a gente tem a esquadria eu tenho ali, na verdade, um reforço. Ou melhor, sempre que eu tenho um vão, eu tenho um reforço na minha parede. Isso é fato. Então, vou parar aqui. Aqui, ó. Tá vendo que tá até mais molhadinho aqui, ó? Aqui tem uma verga, né? Tem uma contra-verga, na verdade. Isso aqui não é uma cinta, mas é um reforço na alvenaria. Esses bloquinhos são blocos canaletas que foram colocados aqui para reforçar este vão. Aqui em cima ele não colocou, mas deveria ter colocado. Por que eu falo que ele não colocou? Porque eu não estou percebendo aqui uma sinalização de terem grauteado aqui, não está molhadinho. Mas enfim, acho que não colocou. Mas nessa região da alvenaria sempre entra com bloco canaleta para poder criar uma verga, ou seja, uma viguinha, e reforçar. Reforçar o quê? Porque no vão aqui, olha só, tem uma carga por cima que cria, que eu tenho que dirimir, tenho que, na verdade, dividir os esforços aqui para não concentrar tensões nesse ponto. Então, a viguinha ela entra aqui para poder fazer essa distribuição melhor dos carregamentos das cargas e não trazer fissuras aqui à alvenaria. Se vai existir uma cinta em que linha ela se apresenta, por exemplo, para essa casinha não tem cinta em lugar nenhum. Não tem um cintamento. Talvez é que o cintamento só vai aparecer na última fiada, que é o bloco J, que vai ser concretado junto com a laje. Mas não tem cintas intermediárias. E provavelmente num projeto de uma casa como essa, isso não é requerido. Agora, quem vai determinar se existe uma cinta, em qual fiada ela vai entrar, é o projetista estrutural de alvenaria estrutural. Ele que vai verificar as solicitações daquela parede e vai determinar se aquela parede precisa de reforços estruturais, através de síntese, né,
e coluninhas internas ali, mas quem determina quando ela aparece e aonde ela vai aparecer é o projetista. Então, não é definido, olha, é uma regra que na quinta coluna eu tenho uma cinta, não. Isso não é regra, isso é uma determinação do projeto, que vai eventualmente ali. Um bom projeto, na verdade, um bom projeto. A alvenaria estrutural, ela é bacana quando ela se dá, eu consigo erguer a casa aqui, não tem reforço nenhum. Quanto mais material eu incorporo, mais tempo e mais custo. Eu estou agregando a minha construção. Então, para uma casa simples como essa, basicamente ela não tem reforço algum, à exceção aí das vergas e contravergas. Não tem cintamento, não tem nada, porque o bloco é capaz de resistir aos carregamentos que lhe são impostos, seja os carregamentos verticais, sejam carregamentos perpendiculares, né, ao plano da parede, enfim. Mas quem define isso é o projetista, tá bom, Paulo? Beleza, professor, obrigado. Tranquilo. Mais alguma coisa aí, pessoal? Bom, então vamos aqui. O Excel é uma... Vamos agora já abrir o Excel aqui, porque, na verdade, a gente não tem tempo aqui para ficar teorizando demais aqui, teoria. Teoria vocês viram lá com o Fialho, em gestão do projeto, viram, né, sobre planejamento, sobre algumas ferramentas. O próprio Fialho, ele passa lá com vocês, discute mais, né, teoricamente, alguma desses elementos, né, que eu chamo de, aos quais eu chamo de ferramentas aqui. Então, aqui nós já parte para colocar a mão na massa. Então, obviamente, lá. Então, para vocês ali irem trabalhando a disciplina, vocês vão precisar lá abrir o projeto no Revit. Então, tem lá o software, o Revit, você ou o colega que vai trabalhar com você, tem o Revit para poder abrir. E tem o Excel, tem uma planilha eletrônica para trabalhar também. Então, nós vamos trabalhando o nosso conceito aqui da disciplina em cima desses softwarezinhos ali que estão aí já há tempos para nos auxiliar. Então, vamos trabalhar aqui com Revit, com Excel e também com o MS Project da vida. Né? Em relação ao MS Project, já coloco para vocês, a ferramenta qual, não sei se vocês têm instalado, se já conhece, a relação disso nas máquinas de vocês. Tem aqui o Project Libre. Né? Project Libre é uma alternativa ao Microsoft Project, tá certo? E vocês conseguem fazer aí com relativa facilidade, conseguem abrir o programa. Deixa eu ver aqui. Siri, Open Project Libre. Ela vai abrir aqui, só para anunciar para vocês. A gente não vai usar ele aqui agora, mas vamos aqui só para mostrar para vocês o programinha que vocês vão aqui ter na máquina de vocês. Para quem não tem um MS Project, que é muito mais capaz, um projeto, é um software melhorado, bem melhor, né? Aqui, para quem a gente não tem o recurso do MS, a gente usa isso aqui, e para os nossos propósitos aqui, ele atende muito bem, tá certo? Então, em termos de softwares que a gente vai usar, estamos falando do Excel, estamos falando do MS, Super Project ou Project Libre, estamos falando do Revit, e o Najar, que é outro professor do departamento, vai depois entrar com vocês aqui oportunamente para trabalhar um outro programa, um último dos softwares, que é o Navisworks, para fazer aqui uma simulação, mostrar como é que eu faço um link, como é que eu trabalho linkando a minha modelagem, o meu MS Project, e colocando o meu projeto evoluindo, usando aí o artifício de um Navisworks da vida, tá certo? Então, esses são os programinhas que nós vamos utilizar aqui para trabalhar o nosso planejamento, tá certo? Aí um planejamento bem básico, como deve ser nesse momento de vocês aqui, sem nenhum grau de sofisticação, é uma coisa bem básica, usando umas ferramentinhas para vocês terem noção de como a coisa funciona, tá certo? Então, esse aqui é o que eu chamo do exercício do módulo 2. E essas 5 perguntas que nós vamos responder nas nossas 4, 5 aulas. Vamos trabalhar para respondê-las. Então, vocês aí vão junto comigo, eu avanço aqui um tanto, e vocês, no tempo de vocês na semana, complementam isso. Então, nós temos no nosso módulo aqui responder a essas 5 perguntas. A primeira pergunta é essa que vamos responder ainda hoje. Calcule a duração dos serviços para a realização da casa, ou seja, para fazer alvenaria, para fazer elevação da alvenaria, para fazer enfiação, para fazer todos os serviços que aparecem lá. Qual é o prazo, qual a duração requerida para a realização desses serviços? Então, essa é uma informação que a gente precisa para poder responder em que tempo eu consigo construir aquela casa. Então, uma coisa é, qual o prazo para a realização da casa?
a outra, né, que é a pergunta 2, olha lá. Determina o prazo para a construção da casa. Para determinar o prazo, eu preciso antes determinar a duração de cada um dos serviços que fazem parte daquela construção, que faz parte daquela construção. Correto? Então, né, não vou me ater às demais perguntas aqui, a gente vai cada aula respondendo a elas. Então, está aqui a proposta do que nós vamos fazer, que nós vamos buscar. Então, para que a gente possa responder a primeira pergunta, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, a primeira ferramenta que nós vamos usar é a estrutura. Acompanhando a minha tela aí, então? Pintei de amarelo aqui, todo mundo comigo aqui, não é isso? A gente vai fazer uma estrutura analítica de projeto. O que é a EAP, né? A teoria por trás da EAP, não sei se vocês já viram com Fialho e tal, e tem lá, né? Não quero já mostrar para ela aqui para vocês, mas deixa eu ver aqui. Tem aqui um materialzinho que depois eu vou colocar aqui para vocês, né? Tem uma apostilinha lá de planejamento e tal, enfim. Depois eu coloco o material para vocês, descreve o que é AP, enfim, teoriza, traz a teoria por trás disso aí. Então, em português é IAP, em inglês é WBS, é Work Breakdown Structure, ferramenta conhecida mundialmente, necessária a todo o projeto, eu estruturá-la através ali de algo que nós vamos fazer aqui na sequência. Então, o que é isso aqui? O nosso sistema, nosso projeto de construção, vamos entender que a nossa casa é o nosso sistema. E eu preciso agora decompor esse sistema, esse projeto, em partes menores para que trabalhe em partes menores. Preciso ir quebrando isso, fazendo uma quebra do meu projeto em partes menores. Então, qual é a proposta? Nós quebramos um projeto de engenharia civil, de uma construção residencial, como a gente está trabalhando aqui. Eu vou enxergar, e você enxergar primeiramente, num primeiro nível, que são os subsistemas construtivos. Subsistemas construtivos. Então, se a minha casa, eu vou colocar aqui, né? A casa é o meu sistema. Ok, casa. Primeiro nível de quebra desse meu projeto, dessa minha casa, é no nível de subsistemas. E aí, quais são os subsistemas de uma construção como essa aqui? Vocês são capazes de me dizer? Pergunta fácil, hein? Eu diria que teria uma superestrutura, fundações, sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto e sistema de elétrico. Perfeito, perfeito. Então, são subsistemas, está anunciando aqui, ó. Primeiro subsistema, como falou ali o nosso amigo aqui, fundação, aqui eu não estou vendo o nome, tá? Desculpa que eu não estou chegando no nome aqui agora. Fundação, eu tenho depois subsistema fundação, eu tenho subsistema de estrutura, isso aqui não tem professor, a nomenclatura, cada um vai quebrar o seu projeto segundo, né, o seu roteiro, o seu conhecimento ali, a linguagem, né, própria que lhe cabe ali, certo? Obviamente algumas coisas são padrão, eles são há uma convenção, mas não tem nada ali que tem que ser assim. Eu vou estruturar meu projeto, eu tenho um gabarito lá, um resultado final que é esse, não, né? Eu aqui, então vamos lá, casa, eu vou destacar minha casa aqui, botar um negretinho para ela, então fundação, vedações, eu tenho subsistema de instalações prediais, a qual tem um subsistema, que eu tenho lá água, tenho elétrica, tenho esgoto, tenho incêndio, tenho ar-condicionado, ou seja, posso quebrar isso aqui em níveis abaixo aqui para poder facilitar e faremos isso, instalações prediais. Depois eu tenho aqui cobertura, eu tenho então, fundação, estrutura, vedações, instalações prediais, cobertura, tenho lá, não apareceu aqui antes, mas é tão importante que eu aqui. Eu não precisaria colocar na ordem aqui, mas estou colocando na ordem mais ou menos que eles acontecem, né? Eu tenho sistemas de impermeabilização. Então, isso aqui é o primeiro nível, né? Então, se a casa, aí eu tenho que trabalhar com uma codificação.
É importante trabalhar com essa codificação para estruturando, né, a minha quebra aqui. Então, o 1 para mim é a casa. 1.0 aqui, 1.0 é minha casa. Quebrei nesse nível. Isso aqui, então, se 1 é minha casa, a quebra, né, o nível hierárquico seguinte é 1.1, que é a fundação, 1.2, que é a implementação, 1.3, que é a estrutura, 1.4, vedações, 1.5 aqui e 1.6 aqui. Ops, 1.6. Opa, 1.6 aqui. Então, primeiro nível, deixar um para não ter dúvida aqui. Primeiro nível, casa, sistema. Meu projeto, primeiro nível, é o meu sistema. O segundo nível, né, e aí padrão para todos nós aqui, o segundo nível é o nível do subsistema. Então, isso aqui é o nível de subsistemas, certo? Ok. Mas isso aqui é suficiente, né, para trabalhar aqui a minha duração? Não. Para eu trabalhar a duração do serviço, eu preciso encontrar o serviço aqui ainda. E fundação é um subsistema, não é o serviço propriamente dito. Estrutura é o subsistema, não é o serviço propriamente dito. Então, vamos pegar aqui uma cobertura por último aqui. Está fácil aqui. Então, se cobertura é o meu subsistema, quais são os serviços que concorrem para a realização desse meu subsistema? Do que nós vimos ali. Para ter a minha cobertura, né, concluída, né, enxergar a cobertura, quais são os serviços que fazem parte da realização dessa cobertura? Vocês são capazes de apontar? Do que vocês recordam de terem visto lá no time-lapse, no videozinho? Ponto 6.1 é o meu terceiro nível. Terceiro nível aqui da minha AP, uma codificação numérica, meu terceiro nível. Então, eu tenho aqui estruturação do telhado. O que é a estruturação do telhado? É esse serviço aqui, ó. Se eu voltar aqui e voltar aqui. Eu ia falar de subir pelo menos primeiro uma alvenaria na cobertura, professor, antes de estruturar o telhado propriamente dito. Opa, Paulo, eu concordo com você. Eu posso voltar aqui, Paulo, na tua lembrança, e lembrar o seguinte, que ó, a cobertura aqui, aquela alvenaria do oitão que nós colocamos, né, que eu chamei essa alvenaria que está sobre a laje, que tem o papel de receber, de ser parte da estrutura do telhado, o Paulo colocou ali, eu concordo com ele, concordo ali com a visão dele, poderia colocar aqui e falar, não vou deixar isso aqui dentro do pacote lá, de outro subsistema, vou chamar de vedações, poderia, mas já que você citou aqui, Paulo, eu trago para cá. Então, isso aqui é a cobertura, é a minha... Eu trago a primeira coisa, a alvenaria do oitão, que é justamente, então vamos lá, o que foi feito aqui, vamos chegar aqui, cadê um pouquinho mais adiante, adelante, aqui ó, tá vendo? Isso aqui é a alvenaria do oitão, tudo isso aqui para mim é a alvenaria do oitão, tá sobre a laje, depois que a laje foi feita, ela está sendo feita, e ela tem, aí poderia outro aluno entrar e falar, não, professor, isso aí é vedação, tá vedando a casa, eu concordo, tá, tem que estar dentro do subsistema vedação, tudo bem. Então, assim, isso não traz grandes consequências ali na maneira como estrutura a minha AP. O importante é o serviço aparecer, tá dentro ali de algum subsistema. Então, se o Paulo acha por bem colocá-lo no subsistema cobertura, ótimo. Se o outro acha por bem colocá-lo no subsistema vedação, também tá bom do mesmo jeito. O importante é lembrar e colocar o serviço ali, montando a sua estrutura. Então, aqui, ó, alvenaria, aí na sequência ali, estruturação do telhado, que é justamente isso aqui, ó. Então, colocando na estrutura do telhado. Então, vou voltar para cá, vou voltar aqui. Então, 1.6, 1.6.2 é a minha estrutura. Vou colocar assim também, ó, execução, estrutura metálica, oh meu Deus, metálica, execução estrutura metálica, que eu sei que aquela estrutura metálica lá, que é um metal leve lá, mas é metal. Ou colocar estruturação telhado, ou seja, a forma, a nomenclatura que vocês vão usar para poder colocar aqui, compete a cada um ter a sua nomenclatura que mais identifique o serviço, tá certo? Ou, de repente, pegar uma nomenclatura própria definida em alguns catálogos de composição
um catálogo lá que eu estou utilizando para compor aqui, ou para compor futuramente, daqui a pouco, o meu orçamento. Enfim, então, cobertura. 1.6 alvenaria, execução da estrutura metálica. 1.6.3, eu tenho aqui o telhamento. Depois da estruturação montada, eles estão aqui colocando as telhas. Tá certo? Estão colocando as telhas. Aí eu tenho aqui ainda, que aparece depois lá, aparecer mais ou menos daqui a pouquinho aqui. Essa parte aqui, ó, isso aqui não é bem estrutura, tá vendo? Isso aqui já é um acabamento, uma espécie aqui de um trabalho aqui de calheiro, trabalhando aqui, que é um acabamento. Então, vamos chamar aqui, que tem ainda os acabamentos, tem o telhamento, tem os acabamentos, barra calha, para entender aqui o que é aquilo lá, né? E tenho também aqui, ainda aparece aqui, no nosso esquema aqui, nosso time-lapse, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, onde está isso aqui, que o vírus fazendo, aqui, isso aqui. Isso aqui eu posso pôr ainda dentro do pacote da cobertura, que é, né, a forração dos beirais, ou forração toda. Ah, professor, mas isso é vedação e tal, isso aqui eu entendi lá, eu aprendi em tal lugar que a colocação dos lambris faz parte da vedação, enfim, não tem muito que ficar quebrando a cabeça e ficar perdendo o sono por causa disso. Então, já que a gente está vendo a figura aqui, eu vou aproveitar para colocar na nossa AP aqui, eu vou colocar aqui forração dos beirais. Deixo lá a parte interna para outro pacotinho para outro subsistema de vedação. Então, aqui 1.6.4 e aqui 1.6.5. E com isso, eu acho aqui, imagino que nós tenhamos aqui colocar todos os serviços que concorrem para a realização da cobertura aqui, daquilo que nós vimos ali na execução construtiva daquela casinha. Vocês concordam? Tá faltando alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Eu ia complementar com alguma coisa, mas eu não sei se entra mesmo na parte de cobertura ou até na parte de instalação predial, elétrica, né? A instalação de placas de painéis de energia solar, que ele bota depois. Painel de energia solar, isso aí, na verdade, eu fazendo aqui, você pode colocar onde você achar por bem colocar na tua montagem ali. Obviamente, você tem que ir buscando fazer a coisa mais lógica possível, mais compreensível possível e tal, para não misturar e isso me complicar futuramente. Tudo aqui é muito simples porque é uma casa, mas eu pensaria em a parte de geração de energia, que é a geração de energia, o sistema de geração de energia, faz parte dos sistemas de instalações prediais, eu colocaria aqui dentro como um subsistema, né? Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, vamos inserir aqui algumas linhas aqui. É que se você pensasse numa ordem cronológica, professor, talvez seria melhor, né? Mas aí, detalhe, nesse momento aqui eu não estou preocupado, tenho preocupação zero com a ordem cronológica. Eu estou colocando dentro mais ou menos do encadeamento natural, mas não é aqui que eu estabeleço a ordem cronológica logo mais. Tá, entendi. Bom, aqui eu coloco assim, não faço encadeamento, porque eu vou lembrando, mas não é aqui que se preocupa com a questão cronológica, com o sequenciamento. Não é até aqui, não é nesse momento aqui, certo? Então aqui, ó, 1.5.1, até para facilitar a nossa compreensão aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de 1.5, instalações prediais, água. Vou chamar de água F e água quente, se tiver aqui, certo? Então, aqui 1.5. Aqui 1.6, eu vou chamar aqui de instalações prediais, eu vou chamar aqui de esgoto. Aqui vou chamar instalações prediais elétricas. Aqui vou chamar de Ctrl+C, Ctrl+V. Instalações prediais elétricas, e aí, sei lá, tem a parte de, vamos supor, tem outras tantas ali, tem lógica, tem rede, tem, enfim, vou chamar aqui de ar-condicionado
só para parar por aqui, vocês entenderam já o espírito. Então, dado a complexidade, obviamente para uma casa isso não é complexo, mas uma construção de maior porte, quando o subsistema é bem importante, eu quebro em subsistemas, né? Eu dou status dele de subsistema. Então, um subsistema majorado, eu chamo de instalações prediais. Mas aqui acho por bem já de definir cada especificidade aqui e chamar cada qual de subsistema, né, para melhorar nosso entendimento. Então, coloquei aqui no sequenciamento, né, para o título de exemplo, trabalhei dessa maneira, que obviamente aqui eu vou ter que fazer um ajuste depois, tá certo? Obviamente ficou aqui a numeração, ficou falha, mas há um ajuste, vai virar, se a gente parasse por aqui, isso aqui viraria 1.9, e aí tem as correções subsequentes, tá certo? E aí? Então, nível do subsistema. Só que agora, aí nós descemos aqui já o nível do serviço. O terceiro nível para nós é nível de serviço. Deixa eu arrumar isso aqui para não dar confusão para vocês aqui, senão depois o Gaiato que vai ver isso aqui, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.9.5. Acho que viria. Enfim, está aqui. Então, terceiro nível de serviço, né? Vou destacar aqui o serviço numa outra cor, para a gente dando os destaques aqui, que nível de serviço, certo? Terceiro nível da minha AP, nível de serviço. E é justamente do nível de serviço que eu preciso chegar para poder fazer o que aqui agora? Deixa eu só dar uma congelada aqui no negócio. Freeze. Aqui, ó. É no nível do serviço que eu vou trabalhar agora aquilo que é o mote da nossa aula de hoje, que é a nossa, nós estamos buscando, que é a duração do serviço. Então, assim, duração, qual o prazo para a realização, eu prefiro chamar de prazo para a obra como um todo e duração para a parte menor que é o serviço. Então, qual a duração, em quanto tempo, e o tempo aqui é mensurado, nós vamos trabalhar com a unidade diária. Quantos dias? Por mais que alguns trabalhinhos possam se dar em fração horária, né, nós trabalhamos aqui na nossa unidade temporal, é o dia, tá certo? Então, quantos dias para realizar o oitão? Quantos dias, ou quanto tempo, né? Melhor chamar de tempo. Quanto tempo para realizar a estrutura metálica? Terminar as durações do serviço, certo? Minha interrogação aqui é essa. Isso aqui agora que a gente vai trabalhar. Antes disso, eu já estou antecipando para vocês que o desafio de vocês aqui, né, é parte da atividade semanal, né, vocês estruturarem cada indivíduo, aí, cada aluno ou cada dupla, a sua EAP. Aqui tem eu dei a partida na EAP, não a concluir, tá certo? Aqui eu tenho uma EAP resolvida, né, para uma que a gente fez aqui, eu tenho uma pronta que eu uso aqui para fins didáticos, que é a EAP do Luiz Otávio, tá? Mas cada um de vocês vai consolidar a sua própria EAP. Ou seja, vai chegar lá, nesse momento aqui, EAP, a gente vai trabalhar ela hoje até um nível, daqui a pouquinho a gente vai expandir mais um nível a EAP, vocês veem e complementam a EAP de vocês. Então, é assim que o exercício vai avançando. Então, vocês já têm uma tarefa de vocês aí estruturarem a EAP até o nível de serviço para a obra da casinha do projetinho do Revit, que foi ilustrada com o time-lapse lá da casinha da FEICOM, que tem como pano de fundo como exemplo. Acho que não tem dúvida até aqui, né? Mas, mais um avanço. Um avanço agora que também nós vamos precisar aqui determinar as durações. Então, eu vou com vocês determinar a duração de um serviço e vocês depois vão trabalhar para determinar a duração dos demais serviços. Aí fica um pouquinho mais trabalhoso. Não diria mais difícil, mais trabalhoso, porque vão ter um conjunto de serviços que vão aparecer aqui na EAP de vocês. Então, como é que a gente chega à duração de um serviço? Como é que determina o tempo, né, para a realização de uma... Cadê o oitão aqui? Deixa eu aparecer de volta aqui. Do oitão dessa obra aqui. Professor, aqui foi menos de um dia. Esqueça o time-lapse, o que aconteceu aqui. Estamos usando a casinha, algumas vezes ela ajuda, às vezes ela atrapalha. Mas é tão rápido que aqui é uma casa especial, aqui é uma casinha muito diminuta, mas para fazer um serviço, como é que eu determino
Quanto tempo eu faço esse serviço? Essa é a resposta que a engenharia tem que ter. Ela é importantíssima para a engenharia de planejamento responder a indagações como essa aqui. Isso aqui é parte do planejamento. Parte importante. Tudo que a gente está fazendo aqui é planejamento. Isso aqui é uma parte importante do planejamento. Então, como é que é o passo a passo para que nós determinamos a alvenaria do oitão? Para isso, nós precisamos aqui... Nós precisamos de um conjunto aqui de informações. A novidade, que é isso aqui, ó. Então, isso aqui por hora eu vou esconder, que eu acho que não sei se vai ter tempo de entrar na aula de hoje. Deixa eu esconder isso aqui. E eu preciso... Dá uma arrumadinha aqui. Muito bem. Para responder a isso aqui, que é a mesma coisa aqui, duração do serviço, então, no caso aqui a base dias, diária, está duplicado aqui, vou apagar para não confundir. Para responder essa pergunta aqui, tá certo? Eu preciso das informações aqui colocadas aqui do lado. Das informações as quais eu vou pintar agora aqui de uma corzinha para dar um destaque para ela, pintar aqui de laranjinha claro. Eu preciso saber qual é o índice de produtividade, qual a quantidade de serviço que eu vou fazer, com quantos colaboradores eu vou trabalhar, como é a minha equipe, minha composição de oficiais e ajudantes, atualizando aqui, e quantas horas por dia essa minha equipe deve trabalhar. Então, aqui está as informações necessárias. Essas informações, vamos dar uma olhadinha aqui numa outra maneira aqui, né? Eu preciso, então, o que eu fiz aqui? Eu vou apresentar para vocês aqui, vamos acompanhar aqui o desdobramento dessa equação, vou até colocá-la ampliada aqui na tela de vocês. Primeiro ponto que coloco para a gente lá é que eu preciso saber da produtividade. Então, tem uma relação direta agora, então vamos falar um pouquinho de produtividade com vocês. Índices de produtividade. Então, índice de produtividade, tal qual está colocado aqui, isso é uma relação entre entradas e saídas, relação de recurso em relação ao produto. O quanto eu empenho para realizar uma unidade qualquer de alguma coisa, certo? Então, recurso sobre produto. Essa é uma relação de produtividade. Isso aqui é um índice de produtividade. O índice macro, no nosso setor, no nosso ofício, é o índice que mensura a quantidade de recurso financeiro que eu disponho, que eu gasto, eu consumo, em relação à unidade de metro quadrado produzido. Isso aqui é meu índice de produtividade. Então, para fazer lá uma casa, qual a produtividade, segundo esse índice, para fazer a casa? Ou seja, quantos reais eu consumo por unidade básica, por metro quadrado construído? Essa informação vocês já viram como é Celino, esse índice já apareceu ali para estimar ali custos de construção, num cenário mais abrangente para atender a viabilidade. Então, esse índice de produtividade, no nosso caso, a gente vai decompor ele aqui. Lembrando que o que eu consumo para construção, basicamente, é equipamentos e contratando mão de obra. Então, os reais são destinados aos materiais, os equipamentos à mão de obra, certo? O índice que interessa para a gente, a produtividade que nos interessa nesse momento aqui para o nosso planejamento aqui, para a determinação das durações, é o índice de produtividade da mão de obra, que é a mão de obra, é o consumo de mão de obra, em relação ao metro quadrado de área construída. Essa mão de obra, o que é? É o número de colaboradores, meu recurso aqui é o meu número de colaboradores e o tempo que eles se dedicam. Ou seja, eu tenho um oficial, um pedreiro, que pode trabalhar por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 10 horas, por um dia. Então, o meu recurso aqui é saber quantos colaboradores, durante quanto tempo eles trabalham, certo? Para chegar ao meu índice. Então, aqui é tudo uma decomposição. Então, embaixo aqui eu coloquei lá, número de colaboradores, eu vou fazer a contabilidade dos meus pedreiros, pelo tempo. O tempo aqui é o número de dias, que eu posso trabalhar 1, 2, 3 dias, e quantas horas eu trabalho no dia. Eu trabalho 8 horas, 9 horas, trabalho 6 horas, trabalho em qual regime horário?
Então, né, o meu tempo, a minha unidade de meu recurso, o tempo, eu fiz uma decomposição aqui para expressá-lo em número de dias versus número de horas. Tá? E aí, então, eu tenho lá, né, que meu índice de produtividade, ele, né, eu tenho que pegar os meus colaboradores, o número de colaboradores, multiplicar pelo número de dias, multiplicar pelo número de horas, e isso tudo dividir pela minha metragem quadrada de construção. Eu tenho, então, meu índice de produtividade. Na sequência de baixo do desdobramento, o que foi feito aqui, nesse ponto aqui, né? Ops, o que eu fiz aqui? Era para mostrar a canetinha, eu perdi a caneta. Agora eu não consigo. Vai ficar sem mesmo, não tem problema. Vocês vão seguir pelo mouse aqui. Opa, volta aqui. Então, aqui, duração do serviço. O que é esse número de dias que aparece aqui na minha equação de cima, que a gente foi decompondo ela? Coloquei em negrito aqui. O número de dias é justamente a duração do serviço que eu estou buscando. Olha lá, quando eu falei, ó, como é que a gente determina a duração do serviço? Eu isolei o número de dias. Eu fiz uma inversão aqui na minha equação, isolei o número de dias, chamei aqui de duração do serviço, troquei até a própria nomenclatura. Então, duração do serviço em dias é igual ao quê? É igual o índice de produtividade, que multiplicado pela metragem quadrada de construção, que é o que eu estou fazendo, em relação ao meu número de colaboradores pelo número de horas. Isso vai ficar mais simples olhando para cá. Ó. Duração do serviço, aqui num formatinho de uma equação mais, né, fácil de compreensão, é função de quê? É função do índice de produtividade, da quantidade de serviço, do número de colaboradores e da quantidade de horas que eles trabalham por dia. Então, depois, olha aqui, vocês vão rever, veja se tem dúvida. Eu fui atrás de uma dedução e apresentando aqui uma equaçãozinha para a determinação da duração do serviço. Então, a duração do serviço é determinada através dessa equação super simples que eu vos apresento aqui. E ela, obviamente, é função desses 4 elementos que são colocados aqui. Então, duração do serviço é função de 4 informações básicas. Produtividade do serviço, índice de produtividade do serviço, a quantidade de serviço que eu vou executar, quantos oficiais eu vou trazer para a minha equipe para realizar esse serviço e durante quantas horas eles vão trabalhar. E aí percebam vocês o seguinte, que quanto mais serviço eu tiver, maior a duração. Quanto maior colaboradores eu tiver, eu diminuo a duração. Quanto mais horas eu trabalhar, eu diminuo a duração. E quanto menor for o meu índice de produtividade, lembre vocês que a produtividade é uma relação entre recurso e produto. Então, quanto menor for essa relação, ou seja, quanto melhor for a minha produtividade, através de um menor índice, eu também diminuo a duração do serviço aqui. Então, o serviço é função disso aqui, desses 4 elementos aqui, certo? Desses 4 elementos, um deles aqui, vou começar pelo mais fácil, que é o quê? Que é a quantidade de horas, né? O número de horas que os trabalhadores dedicam a cada dia, né, de serviço. Isso aqui é uma convenção, isso aqui está associado à Convenção do Trabalho, uma legislação trabalhista, que para a classe de trabalhadores da construção civil é imposta, tem uma jornada já, né, há muito tempo que essa é a jornada de trabalho, que é uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então, os caras ali têm que trabalhar num regime de 40 horas semanais. 40 eu diria que para vocês, agora para não fugir, fiquei na dúvida agora aqui, se são 40 ou 44 horas semanais. Eu acho que são 44 horas semanais. Eu falei para vocês aqui o número equivocado. Não são 40 horas, são 44 horas a convenção ali dos trabalhadores. 44 horas semanais, se não me engano, esse é o número. Então, esse regime de 44 horas semanais é assim, ó, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu verificar aqui. Eles trabalham de segunda a quinta, 9 horas por dia. 9 vezes 4, 36. 36 horas. Na sexta-feira, eles trabalham 8 horas, saem uma hora mais cedo. Então, 36 com 8 são as 44 horas semanais, de fato, são 44 horas semanais. Então, normalmente é assim distribuída. Uma semana,
onde eles trabalham 9 horas, eles estão disponíveis 9 horas para o trabalho de segunda a quinta, na sexta-feira eles saem uma hora mais cedo para fechar as 44 horas semanais convencionadas aí nas leis, aí, no regime trabalhista em vigor. Perfeito? Então, essas 44 horas, quando eu pego 44 horas e divido por 5 dias da semana, os 5 dias úteis, eu tenho uma média de 8,8. Então, 44 por 5, eu tenho uma média de 8,8. Então, qual a dedicação horária diária de um trabalhador? 8,8 horas na média. Então, esse 8,8, eu já sei que número é esse. Então, eu já coloquei na equação aqui. Uma informação já que vocês entendendo, né, como é que o 8,8 ele apareceu, eu já lancei aqui, coloquei e já resolvi uma das 4 incógnitas que eu tinha aqui, né, das 4 informações que eu precisava buscar. 8,8 está ali em amarelinho colocado. Entenderam o 8,8, onde ele surgiu, para responder a duração do serviço? Acho que está claro, né? Pois bem, 8,8. Oi? Não, falei sim só. Entendi. Tá joia. Então, beleza. Agora vamos para outra informação. A outra informação que eu vou chamar, vamos aí, né, pela ordem que eu vou colocar para vocês, vão agora pela quantidade de serviço. Determinação da quantidade de serviço. E aí eu pergunto, aonde nós vamos buscar... Deixa eu só tirar aqui, que está pitando aqui essa chatice aqui, deixa eu fechar essa janelinha aqui, pronto. Aonde nós vamos buscar a quantidade de serviço? Que é a informação aqui, né, da minha coluna H aqui do meu Excel. Então, essa coluna aqui, já responde ela. Vou colocar ela aqui em cinza, está respondida. Agora eu vou atrás aqui da coluna H. Quantidade de serviço. Aonde, então, aqui, no nosso caso de alvenaria de Oitão, alvenaria, cada serviço tem uma unidade própria para mensuração do serviço, da quantidade de serviço. Alvenaria metro quadrado, concreto metro cúbico, aqui, vamos ver aqui, telhamento metro quadrado, acabamento da calha pode ser por metro linear. Cada serviço acaba tendo a sua própria unidade de mensuração, né, medida unitária de serviço. Então, no caso da alvenaria, convencional, isso é convenção, metro quadrado. Então, quantos metros quadrados de alvenaria eu tenho para fazer? Essa informação está onde? Onde eu busco essa informação? Eu busco a informação no meu projeto. Eu vou no projeto levantar a alvenaria que eu tenho que fazer aqui no meu Oitão. Então, se o meu projeto fosse esse aqui, mais simples, aqui eu tenho como levantar a alvenaria de Oitão. Eu até tenho, mas aqui me faltam informações. Não tá a informação não está tão disponível, tão fácil de aquisição assim. Então, esse é um projeto onde ele é simples, ele é um detalhamento superficial, e para fornecer informações necessárias ao planejamento, ele vai me dar algum trabalhinho. Por que algum trabalhinho? Porque aqui eu tenho essa medida daqui a aqui, eu tenho, mas essa altura aqui eu não tenho, ela não está apresentada para mim. Então, para eu chegar a uma metragem quadrada da alvenaria que entra aqui nessa partinha da casa aqui, e eu vou trabalhar, de repente vou trabalhar aqui, se eu tiver o arquivo no CAD fica melhor ainda, tem uma facilidade, se não for no CAD vou ter que trabalhar aqui com escalímetro, vou ter que fazer umas continhas aqui, e vou chegar a uma metragem quadrada que não vai ser tão precisa assim. Se todos vocês saírem em busca da metragem quadrada da alvenaria, tão somente do Oitão, e vocês já entenderam o que é o Oitão, da alvenaria é essa que vai trabalhar na estruturação do telhado, e cada um de vocês for em busca dessa informação com base nesses dois projetos, ou nesse projeto aqui colocado, dessa maneira aqui, olha, com esse grau de informação, eu aposto com vocês que dificilmente nós teremos números iguais. Podem ser parecidos e serão parecidos, mas não serão os mesmos números, porque a baixa qualidade do projeto que chegou em mãos, ela vai levar a essa informação que vai ser diferente, que não vai tão diferente assim, mas tem diferenças. Então, para entenderem que quando eu melhoro a qualidade do projeto, quando o meu processo de projeto avança, quando eu uso ferramentas melhores para projetar e embuto no meu projeto informações, isso torna etapas subsequentes do meu empreendimento, ainda na etapa de planejamento, mais fáceis, mais produtivas, mais garantidas,
Por quê? Porque agora se eu vier aqui para o modelo em Revit, feito lá pelo Najar aqui, e usar lá o pessoal, ele não faz muito sentido, mas nessa hora ele entraria lá com vocês e poderia mostrar como é que é feito no Revit a determinação da área da alvenaria desse oitão aqui. Então ele vai lá, levanta a informação, dá os comandinhos lá, determina esta área de alvenaria e pronto, está aqui, ó. O programa me trouxe essa área para quem sabe operar a partir de um modelo bem feito, que eu não posso nem assegurar que esse modelo esteja bem feito assim, né? E daí aquilo que eu falei para vocês, se não tiver tão bem feito assim, e quem puder, melhore, traga um pouco mais de melhoria a esse projeto, essa modelagem, mas uma modelagem feita a contento, né? A pessoa designada vai ali no Revit, no programinha, extrai a informação quantitativa. O quantitativo de alvenaria é extraído do modelo, com precisão, com acuracidade, com rapidez e com unicidade, ou seja, todos que forem ao mesmo modelo extrair informação terão acesso à mesma quantidade. Isso não vai variar. E isso é muito importante e bom para a engenharia. Isso traz qualidade ao planejamento. Então, trabalhar com sistemas aí BIM e tal, com projetos modelados, além de tudo que, entre as benesses que se apresentam, nesse momento aqui está trazendo benefício à atividade de planejamento. Por quê? Uma informação importantíssima que eu preciso, que é a quantificação do serviço, ela está pronta ali, ela é extraída via um comando, e qualquer pessoa que for visitar o projeto para extrair a mesma informação, vai tirar a mesma informação. Vai tirar a mesma informação, está pronta ali. Então, eu ganho em agilidade, eu ganho em tempo para fazer isso aí, em produtividade para acessar a informação, isso, prioridade do planejamento, eu ganho em segurança e certeza da informação segura, que vai chegar para mim segura, para que eu possa preencher, então, a coluninha aqui, olha, vir aqui e preencher, cadê esta coluna aqui, que é a coluna da duração. Então, de onde vem a informação aqui? Ela vem de onde? Ela vem do projeto. Eu tenho que ir lá no projeto, visitar o projeto, para poder determinar aqui, tirar aqui, sei lá, aqui, vou tirar aqui 30,74 metros quadrados, que é o que eu preciso para colocar aqui. Então, onde eu busco a informação? No projeto. Projeto de melhor qualidade, informação precisa, é tudo que nós precisamos contar. Então, ficou claro de onde vem a informação? A quantidade de serviço, que é importantíssimo para o nosso planejamento? Espero que sim, né? Então, aonde vocês vão buscar a informação de vocês? Para preencher todos os... para o nível de serviços, hein? Vocês vão estruturar a IP de vocês. Vão buscar lá no Revit. Vão do Revit. Ah, não estou conseguindo tirar do Revit. Vou ter que melhorar o Revit aqui para poder tirar. Vão dar os pulinhos de vocês lá para poder acertar, para tirar toda a informação aqui. Ah, professor, para poder linkar o Revit ao Excel, fazer... Não vamos entrar nesse nível de sofisticação, de planejamento, mesmo porque eu não opero nesse nível de sofisticação, mas ele está aí rodando, ele existe. Então, vocês que futuramente vão trabalhar, vão entregar, até os entregáveis vão se mostrar para os estágios, onde vocês vão trabalhar, para o negócio de vocês, é importante que vocês vão além daquilo que nós trazemos enquanto ensino aqui. Estou, por exemplo, levantando aqui uma indagação, a qual eu não sei se a resposta é ok, se está pronto, se não está. Mas, olha, para preencher todas as quantidades de serviço aqui, dos meus serviços aqui, eu poderia dar um comando no Revit lá e automaticamente migrar, importar aqui um arquivo, um CVS da vida, que ele lesse, já preenchesse aqui, é algo que é factível. É algo que vocês podem pensar em desenvolver. Vocês podem pensar em fazer. Ah, precisa fazer isso agora? Precisa de disciplina? Óbvio que não, pessoal. Mas é um nível de avanço de planejamento que cada vez mais vai ser requerido. Cada vez mais eu preciso digitalizar toda a minha engenharia. E aqui estamos falando aqui de integração de ferramentas, de informações mais ágeis, de banco de dados estruturados, enfim. Estamos falando de um universo da qualidade da informação para poder popular meu planejamento e planejamento mais assertivos. E aí, se eu altero meu projeto lá, de alguma maneira, nesse quesito aqui, meu planejamento é automaticamente também alterado, corrigido. Alterei o projeto lá, isso mexe em quantidade de serviço, seria bacana que um comando de atualização aqui no planejamento atualizasse já meus quantitativos aqui. Opa, atualizou o quantitativo.
O planejamento agora segue a luz do meu projeto. A revisão tal do meu projeto, ela está acompanhada pelo meu planejamento. Se as coisas não estão integradas, torna tudo possível, mas mais difícil. Atualizei o projeto, lembra, tem que voltar no planejamento agora, naquelas linhas lá, isso tem impacto no serviço tal, tem que voltar lá e corrigir o planejamento, a tabelinha Excel, enfim. Tudo isso mexe aí com, isso talvez explique aí falhas e problemas de planejamento. Altera-se o projeto, mas não se altera o que foi planejado. Quando eu mexo no projeto, muito certamente estou mexendo em quantidade de serviços. E, consequentemente, estou mexendo no meu planejamento. Então, se eu mexer lá, eu preciso vir e corrigir aqui. E essa integração de ferramentas, isso aqui, a gente não vai entrar nesse nível ainda hoje, ainda nesse semestre com vocês, mas é algo, imagino, que esteja correndo aí, esteja acontecendo, e vale a pena vocês estarem atentos, consultando, procurando, visitando lá os canais, procurando saber palavras-chave, como é que é, para poderem irem muito além daquilo que nós trazemos aqui, onde o tempo é curto, também já 11h30 aqui, estamos ainda um pouquinho distante de cumprir aí com a nossa missão aqui, tá bom? Mas ok, então, vou colocar aqui, só para pintando aqui, essa coluninha, nós falamos sobre ela, falamos sobre essa coluna aqui, vamos falar agora sobre a questão dos colaboradores, que é justamente, cadê a formulazinha aqui? Eu vou falar agora do número de colaboradores. Então, isso aqui, na verdade, falamos disso aqui, agora vamos falar disso aqui, número de colaboradores. Pois bem, equipe, né? Quantas pessoas eu vou colocar para fazer o serviço? Claro, imaginar que se eu coloco mais gente trabalhando, o serviço é feito em menor tempo, a duração é menor, em números de dias. Mas tem que entender que para cada serviço tem uma lógica, tem um bom senso, tem uma informação por trás ali. Quantas pessoas, por exemplo, para fazer a alvenaria do Oitão, eu vou colocar 1, 2, 3 ou 10 oficiais ali. O número está mais próximo de 1 ou está mais próximo de 10, se eu quero fazer a obra bem rápido? O que passa pela cabeça de vocês? Eu tenho que olhar o meu ambiente de trabalho e tem que saber, para fazer um Oitão, isso aqui é um trabalho que é feito ali, é uma pessoa trabalhando, é um oficial que vai trabalhar ali, que vai ser auxiliado por um servente, mas é um oficial que vai trabalhar, a equipe aqui é composta por um oficial. No caso da alvenaria de baixo aqui da casa, eu posso pensar em trabalhar ali com 2 oficiais, cada um fica de um lado, pode o serviço acontecer simultâneo, eu posso trabalhar com um cara bom só. Então, a questão aqui que nesse momento, para nós, a incógnita não é os colaboradores, a incógnita é a duração do serviço. Porque se eu falar que quero fazer a alvenaria, olha só, se meu prazo para executar o serviço tal é de 2 dias, se eu tenho 2 dias aqui, eu isolo o número de colaboradores, eu tenho a minha equação transformada aqui, readequada, para poder me determinar o número de colaboradores. Então, essa equação, eu inverto ela aqui. Se eu quero fazer em 2 dias, se eu tenho 8,8 horas por dia, se a minha quantidade de serviço é essa, se minha produtividade é X, a gente vai falar sobre produtividade já, ok, tenho a equação para dimensionar a equipe, dimensionar oficiais, está pronta a equação. Só que nesse caso aqui, eu estou usando a equação para determinar a duração. Então, eu tenho que aqui apelar pelo meu conhecimento, trazer meu bom senso e apontar aqui o número de colaboradores. Então, está mais próximo de 1. No caso de uma alvenaria de Oitão, eu não tenho dúvida em falar para vocês aqui que eu vou apontar aqui, vai ser um oficial só. É um oficial. Tá? Então, para boa parte dos serviços aqui, eu vou ter 1, 2 oficiais trabalhando, quando muito. Né? Professor, mas é empírico assim? Poderia não ser empírico. Se eu souber em que tempo eu quero fazer, eu vou e busco isso aqui, trabalho a minha equação lá. Agora, se eu quero saber a duração, eu tenho que colocar aqui a minha equipe. E essa equipe vem aí, nesse momento eu vou usar meu bom senso, meu conhecimento para apontar uma equipe. E mais ainda, né? No caso do planejamento, da determinação da duração, o nosso regime de trabalho, a maneira como nós trabalhamos nossos processos convencionais de construção, sempre um oficial ele é assistido. Essa relação entre oficiais e ajudantes, no passado, ela já foi pior, ou seja, já foi de 1 para 1. Para cada oficial tem um ajudante associado. Né? Por quê? Porque a mecanização que ainda é baixa, ela é mais baixa ainda, ou seja, pensa num tempo em onde eu não tinha argamassa pronta, eu não tinha um misturador, eu trabalhava para fazer a alvenaria, eu tinha que fazer a expressão bater a massa na obra. Eu tinha um caixote de madeira, no qual com uma enxada
eu lançava o cimento, a areia, mexia aquela argamassa na mão. Nesse regime de trabalho, né, que difícil até de imaginar, um servente dava conta de abastecer de argamassa só um pedreiro, ele não dava conta de abastecer 2 pedreiros. Então, né, nesse regime, 1 para 1, a relação era necessária. Agora, no momento em que eu tenho, né, que eu avancei quase nada, mas eu tenho lá um misturador, eu tenho uma argamassa ensacada, eu tenho, né, equipamentos que trazem uma equipe de apoio que traz o material para próximo aqui do posto de trabalho, enfim. Eu trabalho, de repente, com uma relação, posso trabalhar com uma relação de um ajudante atendendo a 2 pedreiros. Ou seja, esse ajudante é capaz de produzir massa para atender 2 pedreiros. Se eu tenho um recurso ajudante que atende 2 pedreiros, isso também me leva a pensar que eu tenho que a minha equipe de oficiais trabalhar com 2, porque senão eu estou aqui usando de menos esse ajudante, eu não estou extraindo todo o potencial dele aqui. Mas, enfim, né? No caso de colaboradores, eu poderia pensar aqui um ajudante, pensar um cara aqui. E aí, até me votaria a pensar aqui nessa equação de 2 caras aqui, mas que no caso do oitão não faz muito sentido. Mas mais importante, e aí é importante que vocês, né, se atentem aqui agora. Para a nossa equação, entre parênteses aqui, são os oficiais. Eu só vou trazer para cá os meus oficiais, eu não vou trazer para cá os meus ajudantes. Por quê? Porque quem determina o ritmo de produção, a velocidade de execução do serviço e, consequentemente, a duração, é quem está botando, né, executando ali a alvenaria. Quem que executa a alvenaria é o pedreiro. Quem quer acertar um bloco, depois outro bloco é o pedreiro. Esse pedreiro tem um ritmo de produção. Esse ritmo dele, quem vai determinar a duração do serviço? Eu não vou somar aqui o ajudante. Senão eu vou criar aqui vou imaginar que eu tenho 2 recursos trabalhando, quando na verdade só um faz a coisa acontecer. O outro é suporte. Espera-se que para o pedreiro nunca falte o bloco e nunca falte a argamassa. Eu tenho que bem dimensionar meu ajudante, eu tenho um ajudante que trabalha, né, direito, para sempre colocar o material na quantidade necessária a atender o pedreiro, porque ele não pare. Porque se o ajudante começa a fraquejar, começa a faltar o material, o oficial diminui o ritmo. E eu não quero que ele diminua o ritmo. Então, eu tenho que pensar que o meu ajudante coloca o recurso na quantidade necessária ali. Mas na hora de fazer a conta, quem entra para a conta é o oficial. É ele que determina o ritmo. Ele que entra na conta. Ele que entra na conta. Está entendido isso? Então, nessa nossa equação, eu coloquei aqui oficiais. Coloquei aqui oficiais. Aqui, para usar a continha que está pronta lá, eu vou deixar 2 aqui, como se estivesse trabalhando com 2 colaboradores. A relação 2 para 1, 2 colaboradores aqui, certo? Então, com essa nossa conversa aqui, onde a nossa incógnita é a duração, e eu não pude usar a equação para determinar a minha equipe, eu apontei aqui com bom senso e tal, analisando e vendo aqui, que eu tenho 2 oficiais trabalhando. Então, tenho aqui essa informação aqui também lançada. O número de colaboradores vai ser importante para a parte de orçamento. Ele não entra. Tivesse tantos aqui, não interessa. Ele não entra na nossa equação lá para a duração do serviço. Não entra. Não vou pintar nem de cinza. Então, o meu número de colaboradores total, nesse caso aqui, é 3. Mas lembrando que para a minha equação, quem entra aqui é a coluna I, é o 2. É o número de oficiais. Certo? E faltou uma última informação, talvez a mais importante delas aqui, né? Por isso que eu deixei por último, que é o índice de produtividade. É o índice de produtividade. Tudo bem, eu tenho lá... Se eu estivesse trabalhando aqui com robôs... Os robôs, a parte mecanizada, robotizada, tem uma produção constante. Durante as 8,8 horas de um dia de trabalho, espera-se que aquele robô produza ali, trabalhe a um ritmo tal e produza tantos elementos ao final do dia. Né? O que acontece, né, agora aqui, né, vou começar a contextualizar vocês, falar um pouquinho de produtividade, é que nós trabalhamos com recurso humano, cada qual tem o seu, né, tem vontade própria, tem o seu ritmo, tem os seus anseios, é motivado assim, um assado, está motivado hoje ou não está, enfim, trabalha de uma maneira. Tá? Então, isso estou sinalizando para vocês a dificuldade que é, né,
colocar um número aqui, que esse número seja crível, que esse número seja plenamente confiável. Por mais, né, que eu apure a determinação desse índice, ele jamais vai ser um índice que eu possa afirmar firmemente que ó, esse aqui, pronto, é 1.2, 3, 4, 5, 7. Isso aqui não existe, né? Essa precisão. Né? Isso aqui é uma... Eu tenho que ir atrás da melhor informação, mas ela aqui, ela na média deve fazer sentido, mas é um número, né, que tem a sua variação, porque eu estou falando de produtividade de homens e mulheres, estou falando de recursos humanos, e não estou falando de produtividade de máquinas. Tá? Então, começa por aí a nossa dificuldade. Sobre produtividade, sobre essa temática de produtividade, tem uma disciplina em específico que a gente trabalha ali, né, com vocês, que é a gestão do processo produtivo, GPP, que nós falamos muito, basicamente, toda a disciplina ali é pautada na produtividade, chega um momento que a gente vai trabalhar os índices de produtividade ali, então é importante que é isso aqui. Tá? Eu vou colocar alguns elementos aqui mais sistêmicos aqui com vocês nesse momento, porque estou vendo o tempo aqui, 1h41, nós teoricamente teríamos aí mais 10 minutinhos de aula e tal, eu precisaria de mais tempo para poder conduzir isso com vocês com segurança e com tranquilidade. Então, eu prefiro, né, entrar para dar uma inserção pontual bacana sobre isso no início da próxima aula. Então, vou trazer alguns elementos importantes para contextualizar vocês a esse respeito aqui, né, de onde a gente está entrando. Então, primeira coisa, nós vamos deixar pronta já a nossa equação aqui, né, para poder calcular a alvenaria do oitão. Então, a alvenaria do oitão é igual, abre parênteses, índice de produtividade, que eu coloquei, só chutando o número para não ficar em branco aqui, tá certo? Só para não ficar em branco, que multiplica que está aqui, que multiplica o tempo diário disponível, que está aqui, que eu já vou pular por 8.8 aqui. Isso tudo dividido pelo quê? Pelo quê, pessoal? Opa, montei a equação aqui errada. Tô falando, opa, vocês não estão me corrigindo? Ó. É o índice de produtividade que multiplica a quantidade de serviço, que está aqui, dividido pelos meus recursos, que são... O número de colaboradores. Colaboradores. Vezes 8,8. Vezes 8.8 horas, está aqui. Tá? Então, aqui eu vou pôr 8.8. Isso aqui vai ser padrão. Todo mundo aqui 8.8, para todos os serviços, tá certo? Vão aparecer aqui, já vou colocar já para vocês entenderem isso. Tá? E aqui, a informação agora não tem. Então, tá aqui pronta a equação. Tá aqui a equaçãozinha pronta aqui, né? Bonitinha montada aqui. Então, beleza. Pois bem, se eu altero, vou pôr o número 1 aqui, 1. Tá? Então, a duração minha aqui, ela passou a ser aqui de 1.7 dias, arredondando aqui, 2 dias. Trabalha com uma casa, sem nenhuma casa aqui depois da vírgula. 2 dias. Óbvio que se eu... Isso aqui é lógica, né? Se eu dobrar o meu serviço, eu vou, né, mexer aqui, obviamente que eu não dobrei por causa das casas decimais aqui, tá certo? Ficou mais próximo aqui, 3.4. E eu altero a minha duração. Então, tá claro para vocês isso aí. Né? A relação está tudo linkado, né? Os colaboradores vão mexer aqui. E assim como, né, a quantidade de serviço, eu não posso alterar. Eu posso pegar um projeto, para fazer em menor tempo, eu posso reduzir o serviço, tem que fazer 1.000 estacas. Aí eu quero fazer em menor tempo, eu faço só 500 estacas. Isso é real. Se pensar isso, eu não posso alterar a quantidade de serviço. Ok? Então, uma vez determinada no projeto, é ela que vai ser colocada aqui. A equipe, os oficiais, obviamente eu posso, vou trabalhar com 2, com 3, no maior, menor, eu posso mexer alguma coisa, mas isso acarreta também em ônus maior, em custo maior ali, obviamente eu faço menos tempo, mas tem uma relação que eu tenho que pensar aqui. Horas, eu não mexo, isso aqui eu não vou mexer, isso está fechado aqui. Agora, a produtividade, obviamente que ela também tem a sua influência decisiva aqui na duração. Se eu colocar 1 é uma coisa, se eu colocar 1.2 é outra, e assim sucessivamente. O índice de produtividade é diretamente relacionado à duração do serviço. O índice de produtividade é diretamente relacionado à duração do serviço, assim como é
a quantidade de serviço, assim como é o número de colaboradores, assim como é as horas disponíveis para o trabalho. Então, não posso, né? Só que, enquanto as informações que a gente já falou aqui são facilmente obtidas, algumas já são diretas, como a 8.8 aqui, a produtividade para chegar ao número assertivo ali e tal é muito mais elaborado e muito mais complicado, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto aqui que a gente tem que observar. Então, vamos dar algumas pistas aqui para vocês. Aonde nós vamos buscar? Aonde nós vamos buscar essa informação? Quem é capaz de me apontar aqui aonde é que eu vou buscar? Já respondi aqui em cima, vocês estavam de olho? Não. Alguém olhou? Não. Então, vamos lá. Aonde eu busco essa informação? Não é só um canal, eu tenho alguns lugares para buscar essa informação. Como é que eu posso acessar e ir atrás da informação aqui? Vocês têm aí pistas? Quem que me ajuda? Eu diria que você compararia com obras do mesmo tipo. O mesmo, por exemplo, se você trabalha numa grande construtora, você vai ter um índice de produtividade que eles usaram para vários outros projetos parecidos. Olha, muito bom, muito boa resposta. Quem que respondeu aí agora? Quem falou comigo? Bernardo. Bernardo. Excelente a tua visão, né, de onde buscar informação. Excelente. Sabe por quê? Porque ninguém faz isso, cara. Ninguém registra, ninguém que eu digo, nosso universo de construção civil, nós trabalhamos num regime aí de trabalho, de gestão de obras. Isso a gente fala muito, fala muito sobre isso numa outra disciplina que é a GPP, né, para entender um pouco como é que a produtividade ela é renegada, ela não é colocada no seu local devido, as pessoas ignoram a produtividade. Toda empresa que trabalha com conversão de recursos em produtos, e no qual, como a nossa, que é uma empresa que usa muita mão de obra, ou seja, para poder converter, transformar e gerar produto, ela deveria saber ter todos os índices ali de consumo de produtividade, ou seja, índice de produtividade, consumo de mão de obra apontados. Fiz uma obra, eu deveria ter lá meu banco, né, estruturado, num banco de dados, usando o sistema mais ou menos, que começasse que fosse apenas um Excel da vida ali, mas onde ali, para o serviço tal, para essa obra, com essas características, a produtividade, né, da execução da alvenaria para os andares tipo foi essa. Para a execução da produtividade nas caixas de escada foi essa. Ou seja, todo o serviço que ela desempenha, ela tem lá o levantamento, onde ela registra a informação e aquilo fica lá para ela popular o seu banco de dados. Para quê? Na obra futura, no momento em que ela vai planejar a obra, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ela vai lá na base de dados dela, usa os filtros necessários, né? Então, a obra é a obra do... até chegar à condição que mais se aproxima, ou se identifica com a obra nova, e aí, então, ela via uma construção estatística, ela, então, falou, então, aqui nessa, então, para a alvenaria aqui, pautado nas obras que eu já fiz, a produtividade é 0,85, e com toda a segurança do mundo, no número que ela vem construindo, que atende ao que ela já fez, que é a realidade dela, ela vem e aponta aqui o 0,85, tá? E vai ter, então, aqui o seu 1,4 dias para realizar o seu serviço. Essa seria o melhor dos mundos, a informação de melhor qualidade a ser disposta aqui. Então, o Bernardo apontou para o melhor mundo, pelo melhor caminho para responder e para preencher aqui. Aí eu pergunto para vocês, que empresas construtoras fazem isso hoje no Brasil de maneira, né, com padrão bem feito, que se apropriam dessa informação que é delas? A informação pertence a elas, mas quem que tem um sistema básico de apropriação para popular uma base de dados para servir esse momento nosso aqui? Quem faz? Praticamente ninguém faz ainda hoje. Praticamente ninguém faz, como se essa informação fosse relevante. Que eu não precisasse cuidar disso. Né? Que isso não fosse me servir futuramente. Que meu mundo fosse acabar depois dessa obra, que não fosse fazer mais nada. Então, assim, vamos abrir os sistemas de apropriação, banco de dados da empresa tal, que deveria ser algo valiosíssimo, né? Isso tem um valor para ela. Informação é ativo, é valor. Quem tem bases de dados de produtividade estruturadas? Muito poucas empresas.
diria que a exceção da exceção da exceção tem lá a sua base dimensionada. Então, esse caminho que o Bernardo apontou, que é o melhor caminho, Bernardo, esse eu espero que a sua empresa, que o seu negócio, que você vislumbre a importância disso que estamos falando aqui, e quando você começar a empreender, quando você começar a construir, seja para você, seja de repente trabalhando para alguém, que você de pronto, né, na tua primeira iniciativa, você fala, olha, ao final desse empreendimento, nós vamos entregar o empreendimento aqui, tá, que vai ser entregue, e vamos ter o nosso banco de dados estruturado. A gente vai ter o ativo produto pronto entregue e o ativo base de dados fomentada, populada aqui, e que isso tem valor, é valiosíssimo, mas a informação ninguém captura ela é volátil, o que se fez hoje é esquecido e pronto, e ninguém vai se apropria dela e a coisa fica por onde fica. E aí, não tendo esse banco de dados, Bernardo, que ninguém tem para buscar informação, né, você tem que ir para outro lugar. Qual que é o outro lugar? Você respondeu assim, nota 10 da tua resposta, tá? Mas isso é impraticável ainda hoje nas empresas, da maneira como elas trabalham. No banco de dados da empresa, aonde nós vamos buscar informação? Alguém? Não sei se serve para todos os serviços, mas talvez no catálogo do fabricante. No manual do fabricante? No catálogo. Você falou manual do fabricante, Ana? Desculpa. Tá conseguindo me ouvir? Ana, Tô ouvindo sim. É assim, Ana, estamos falando de serviço aqui, né, de mão de obra. Então, assim, estamos falando de execução de alvenaria. Poderia lá a Selecta, poderia lá a Selecta, ela, que é fabricante de blocos, ela ter lá, olha, esses blocos conferem uma produtividade potencial de tanto. Ela poderia ter lá um trabalho de levantamento, de construção de base de dados e fornecer aos seus clientes uma informação do tipo. Mas isso também, isso não acontece, não existe. Não tem nenhum bloco, drywall, o que for que venha no catálogo, no manual, que quem forneça o material aponte qual seria a produtividade esperada, potencialmente obtenível para aquele seu insumo, para aquele seu material. Ninguém faz isso. Poderia ser um diferencial dos fabricantes, mas ninguém faz. E ainda assim, não sei se seria crível a informação, porque, né, o cara ia tentar explorar ao máximo lá, falar que a produtividade ela seria baixíssima, o consumo seria muito baixo, seria excelente produtividade, talvez não tivesse credibilidade na praça essa informação. Então, ela não está disponível por aí, nesse caminho, que talvez tenha sido o que eu entendi que você comentou, Ana. Vocês têm outra ideia? Bom, professor, já me interessei por isso antes, então eu já tinha pesquisado. O pessoal utiliza muito o TCPO, que tem o serviço, aí tem o cara que vai executar o serviço e também tem a descrição do material. Então, ali já joga isso aí e descobre. Caio, excelente. Você apontou o caminho. TCPO, a tabela de composição de preços de orçamentação, é um catálogo, né, de uma empresa privada, da Pini, né, que ela tem lá um catálogo com os índices de consumo de materiais e de mão de obra, ou seja, tem os índices de produtividade. TCPO é um dos caminhos. É um catálogo, né, de uma entidade privada. Então, a informação que nós vamos buscar aqui, nós estamos apontando os caminhos ali, elas estão disponíveis nesses catálogos. Nos catálogos de orçamentação, nos catálogos de composição. E é sobre esses catálogos, sobre essa informação, sobre o que é TCPO, como é que a informação chega, que se apresenta, tem as tabelas da SINAP, enfim, DEMOP. É sobre esse universo de catálogos, de como a informação que está lá chegou até ali, como é que ela foi gerada. Enfim, é um pouco sobre isso tudo que a gente vai começar a aula que vem falando. Porque tem uma quantidade de informações ali que eu dei uma roladinha com você. Enrolada não, a gente falou de coisas importantes, mas eu quero deixar isso para a nossa próxima aula. Para matar aqui, né? Primeiro vocês entenderam, né? Como tem a duração e tal.
Beleza, ó, não podia falar assim, ó, pessoal, tá na TCPO, tá? Vocês vão lá e consultam o TCPO e ficar por isso mesmo. Não precisa bater um pouco a cabeça, mas não é por aí. Eu quero explorar um pouco mais com vocês, responder melhor, ter um melhor entendimento sobre como a gente chega aqui ao número que vai popular a coluna E da nossa planilha aqui. Tá certo? Então, isso a gente faz no comecinho da aula que vem, né, para ter aí mais condição de explorar isso. Eu vou colocar a atividade na sequência lá no mural, mas o que vocês têm aqui para a semana? Preparar a EAP de vocês, chegando ao nível de serviço, ou seja, passando o sistema é a casa, subsistema, apontei alguns aí, vocês podem estruturar o subsistema de uma outra maneira, e depois, dentro de cada subsistema, quais são os serviços ali presentes, chegar ao nível de serviço. Para os serviços que vocês enxergarem daquela casa, vocês já vão pensando aqui com quantos colaboradores vocês vão trabalhar, em termos de oficiais e ajudantes, como vai ser essa relação, já vão apontando ali, professor, mas como é que é isso? Pensem, entendam, olhem o videozinho de novo, obviamente não se pautem pelo que vocês vão ver no vídeo, porque lá tem um formigueiro humano trabalhando naquela casinha, na realidade, proponham lá, aqui é um, aqui são dois, aqui é um cara só, aqui tem um e um ajudante, que são dois oficiais. Sempre vai girar ali 1 ou 2 oficiais e um ajudante, quando muito, mais ou menos, para todo o serviço vai ser mais ou menos isso. Vocês colocam essa informação para preencher a coluna I e J. Quantidade de serviço. Vocês já vão ao Revit, visitando ao Revit, para saber do modelo existente, para quais serviços vocês conseguem extrair a quantidade de serviço. Por exemplo, a alvenaria eu sei que dá. Agora, para instalações prediais de água fria, se a unidade medida é o metro linear de cano, não tem lá modelado o sistema hidráulico no Revit. Então, não tem. Então, tem que buscar um parâmetro via parametrização, uma unidade que chegue ali, pegar um isométrico de uma casa, mais ou menos fazer algumas estimativas, aí pode ser uma coisa mais grosseira, e aí o nosso planejamento é grosseiro, porque já que eu não tenho a modelagem feita com a informação de qualidade disponível, é o ponto onde eu fraquejo, eu torno fraco o meu planejamento, porque ali eu sei que tem problemas. Então, no caso aqui, tem que estimar mais ou menos a quantidade de material, de serviço para instalações elétricas, hidráulicas e tal. E aí vocês vão trabalhar nessa seara. E é importante depois que vocês coloquem ali essa informação aqui é fruto de uma parametrização e está sujeita aqui a falhas. Mas preencham e tragam todas as quantidades de serviços que vão aparecer na EAP de vocês. Isso já é trabalho para a construção desse nosso planejamento, que vocês têm condição já de ir desempenhando. A cada semana, vocês vão fazer um uploadzinho lá do avanço da semana lá, certo? Porque esse avanço é importante. Não? Como bom brasileiro, não deixe para a última hora. Então, é importante que vocês vão fazer, vão trabalhando esse avanço, vão subindo lá, vou dando uma olhadinha, se vão surgindo dúvidas, vão me questionando eventualmente, tá certo? E eu vou atribuindo lá uma notinha para cada vez que vocês avançarem, para que, ao final, aqueles que avançaram no tempo certo, a cada semana, isso possa se reverter numa benesse lá para compor a nota final desse módulo com vocês. Tá bom? Estamos falados aí? Como sempre, estamos chegando no próximo meio-dia aqui, eu me despeço de vocês já desejando uma boa tarde, uma excelente semana e permaneço aqui para aqueles que queiram ainda tirarem dúvidas, falarem a respeito do conteúdo ou de outros assuntos mais também, tá bom? Professor? Pois não. Então, para essa semana, a gente não precisa completar, por exemplo, a coluna de índice de produtividade, que a gente vai ver melhor isso na próxima aula, né? Não, porque não vamos entender isso. Tá bom? Entendi. E outra coisa, vocês vão montar a planilha de vocês. Tá. Eu ainda não entrei a fundo no modelo do Revit, Paulo? mas... Deu uma cortada, Paulo. Alô? Olha, deu uma cortadinha aqui, mas o modelo do Revit ele é bem pobrezinho, viu? Ele é bem pobrinho de informações ali, por isso que eu falo, para quem tem a condição, pô, professor, eu sei trabalhar modelagem de sistemas prediais. Seria fantástico alguém fizesse isso ali para gente, seria fantástico, mas não tenho. Você me entendeu, Paulo? Sim, eu entendi, deu para entender. Deu uma cortada aqui, mas deu. Eu ia perguntar justamente do sistema de instalações, você já tinha no modelo, entendeu? Para a gente
ter a quantidade de serviço certinho para fazer e tudo mais. Não tem. Se você tiver condição de fazê-lo, poxa, vai ser fantástico, mas não tem. Por isso que a gente trabalha, quando a gente não tem, trabalha com pouca informação, trabalha com parâmetros, com estimativas, e aí vamos fraquejando o planejamento. É a nossa realidade aqui também. Tá, entendi. Beleza, obrigado. Tá bom? Por nada.